Olá pessoal, eu sou o professor Ivan de Favre e vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas ferramentas de planejamento e controle. Nessa aula nós vamos ver especificamente a análise SWOT. O que é a análise SWOT? Ela é uma ferramenta para nós conhecermos a nossa empresa, conhecermos o mercado, o ambiente onde a nossa empresa está inserida. E assim nós podemos fazer os nossos planejamentos de forma mais acertada. Então, a análise SWOT ela é uma ferramenta gerencial que tem a finalidade básica, essencial, de analisar as variáveis ambientais, ou seja, todo o ambiente interno e externo que a empresa está inserida, para conseguir identificar as melhores formas de usar essas variáveis para alcançar resultados positivos para a empresa ou para se proteger de situações negativas, se proteger de riscos. A palavra SWOT, ela vem de uma sigla em inglês que vem dos termos strengths, forças, weakness, fraquezas, oportunidades e threats, ameaças. Então, essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são o foco dessa análise. A análise desses fatores nós podemos fazer de duas formas. A gente pode tanto olhar a empresa como um todo, ou seja, fazer uma análise SWOT global da empresa como um todo para montar um planejamento geral dessa empresa. Ou nós também podemos fazer um projeto específico. Se a empresa tiver um projeto, algo que ela pretende fazer, como por exemplo, ela vai lançar um novo programa, um novo produto, ela pode fazer uma análise SWOT com relação ao mercado daquele produto. Analisar as forças e as fraquezas daquele produto em relação aos produtos concorrentes, ou avaliar também as oportunidades e as ameaças que o mercado impõe para aquele tipo de produto ou para aquele setor que aquele produto que ela vai lançar. E assim ela vai avaliar se esse projeto desse produto é viável ou não, se esse produto tem chances de ter sucesso ou não, e também buscar corrigir possíveis erros, ou seja, identificar formas de utilizar essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para garantir que esse projeto tenha sucesso. Então, como já citei, nós temos dois tipos de variáveis na análise SWOT. Na análise SWOT, nós vamos ter as variáveis internas e as variáveis externas. Cada uma tem um foco diferente. Então, a variável interna, ela é uma variável relacionada com a própria empresa. Ou seja, são variáveis ligadas com a própria empresa que são controladas diretamente pela empresa, que são lá as forças e as fraquezas. São aquelas variáveis assim. A própria empresa apresenta aquilo, como funcionários ou localização. Já variáveis externas, elas não são controláveis, elas representam ali as oportunidades, as ameaças. São fatores externos, fatores relacionados com o mercado, legislação, que acontecem, afetam a empresa, mas a empresa não tem como controlar esses fatores. Falando então sobre os fatores externos, nós temos primeiro aqui as forças. As forças são fatores do ambiente interno que representam vantagens competitivas para a organização, enquanto as fraquezas são fatores que representam desvantagens para a organização. O mesmo fator pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza, dependendo da empresa ou dependendo da situação ou ainda da forma como esse fator está se apresentando. Por exemplo, o pessoal. Pessoal pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza. Se você tem uma empresa com pessoal capacitado, pessoas com formação na área da tua atividade, bem dispostas, com experiência, isso vai representar uma força. Agora, uma fraqueza, quando você vai ter essas pessoas que não são capacitadas para o serviço ou uma equipe que está desmotivada, isso pode representar uma fraqueza. Às vezes, o mesmo fator que vai ser força para uma empresa
pode ser fraqueza para outra, por causa das características da empresa, como, por exemplo, a capacitação do funcionário. Se uma equipe de funcionários com o mesmo tipo de capacitação, para a atividade A pode ser positivo e para a atividade B, aquele tipo de capacitação pode ser negativa. Então, quando nós analisamos os fatores internos, a gente está olhando para pontos-chave de sucesso, pontos críticos para o sucesso daquele projeto ou daquele negócio. Por exemplo, nós tivemos um restaurante, esse restaurante, os pontos-chave dele serão principalmente atendimento, maestria e pessoal da cozinha, também a localização. Ou seja, para um restaurante, uma boa localização é essencial para que ele possa atrair público para ele. O atendimento também. Se você vai num restaurante, você espera ser bem atendido. Se você não for bem atendido nesse restaurante, você provavelmente não vai voltar mais lá. E também a maestria do pessoal da cozinha. O pessoal da cozinha tem que saber cozinhar bem e atender você de forma rápida. Se você vai num restaurante, recebe um prato, mesmo que ele esteja saboroso, mas esse prato está feio, está mal apresentado, você pode se sentir, e às vezes está mal apresentado e demorou muito para chegar, você pode se sentir levado, inclinado a não voltar mais naquele restaurante. Portanto, são pontos-chave, são pontos que afetam diretamente esse restaurante e que ele pode controlar. O dono, ele pode, se ele percebe que o restaurante não está tendo um bom público, trocar de ponto, achar um outro ponto, uma localização melhor que atraia mais público, por exemplo. E já os fatores externos são representados pelas ameaças. Ameaças são fatores externos que representam ganhos e vantagens para a empresa, como, por exemplo, uma legislação, uma mudança de uma política pública do governo em relação ao teu produto pode representar uma vantagem para a tua empresa, ao mesmo tempo que também pode representar uma ameaça, que são aqueles fatores que levam a um cenário desfavorável, um cenário de desvantagem ou de perda. Por exemplo, num cenário de oportunidade, uma legislação pode permitir que uma empresa passe a produzir um novo produto. Você tem uma empresa, por exemplo, do ramo farmacêutico, e uma legislação permite agora a fabricação de um remédio à base de cannabis, por exemplo. Então, isso pode ser uma oportunidade, é um novo produto que, por força de lei, você agora pode lançar no mercado. Ao mesmo tempo que existem as ameaças. Vou pegar, seguindo esse exemplo do farmacêutico, às vezes a proibição de algum princípio ativo de remédios pode fazer com que uma indústria farmacêutica apresente uma ameaça, ou seja, ela tenha que parar de produzir alguns medicamentos ou buscar outros princípios ativos com preços mais elevados, mais difíceis de se conseguir, para não perder um grande mercado devido a uma nova legislação que proibiu aquele produto, que proibiu aquele princípio ativo. Quando nós falamos ainda de fatores externos, oportunidades e ameaças, a gente tem dois ambientes principais que envolvem isso. O primeiro deles é o microambiente, que são aquelas forças ambientais que interagem com a empresa. Vão ser os clientes, os fornecedores. São aqueles fatores que você, por mais que não controle, você não consegue obrigar o cliente a vender de você. Você não consegue obrigar o vendedor a cobrar mais barato, o teu fornecedor a cobrar mais barato de você. Mas você consegue negociar com ele. Você tem esse poder de negociação, esse poder de interação, onde você, mesmo que não consiga controlar isso, existe ali uma brecha para uma manipulação, entre aspas, ou seja, para você negociar e tentar trazer essa oportunidade ou essa ameaça para um cenário mais favorável para você e para a tua empresa. E já o macroambiente são forças que não estão diretamente envolvidas com a empresa, que seriam, por exemplo, a questão de legislação, questão da política, fatores macroeconômicos, como, por exemplo, alterações de oferta e de demanda,
É, fatores tecnológicos também, inovação tecnológica, criação de novas tecnologias ou obsolescência de tecnologias antigas que a empresa utilizava anteriormente, são então questões macroambientais. Você não tem como controlar essas forças e também não consegue negociar com elas. O que você consegue fazer com relação às forças macroambientais é buscar formas de se adaptar a elas. Enquanto fatores externos microambientais permitem você negociar para tentar atingir um cenário mais favorável, as forças macroambientais exigem de você a adaptação, sem possibilidade dessa negociação. Então, explicando aqui, como eu já falei, os fatores microambientais se relacionam com a empresa. Elas permitem, então, um contato direto e negociação. Aqui alguns exemplos. Clientes, você consegue negociar com os clientes, você consegue negociar com fornecedores para tentar conseguir condições mais adequadas. Entidades de classe, você consegue negociar com elas, no caso talvez de um processo trabalhista, situações assim, você consegue fazer negociações. Órgãos fiscalizadores também, quando você recebe uma fiscalização, você consegue fazer uma negociação, você consegue fazer uma adequação, e esses órgãos te permitem recursos, enfim, que te facilitam essa adaptação às determinações deles. E os fatores macroambientais são aqueles como política, legislação, economia, inovações tecnológicas, também a cultura local, que não permitem você ter um contato direto com essas questões, mas que afetam a tua empresa, afetam a forma como você funciona no mercado. Então, entendendo aqui o que compõe a análise da SWOT, nós vamos olhar o que é uma matriz SWOT. A matriz SWOT é a forma como nós operacionalizamos essa análise, como nós trazemos essa análise de forma gráfica. Aqui está, então, um exemplo de representação gráfica da nossa matriz de SWOT. Aqui nós temos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, ou seja, fatores externos e externos, positivos e negativos, fatores que representam possíveis ganhos, possível vantagem competitiva, fatores que representam possíveis perdas ou desvantagens competitivas. Então, nós montamos a análise desses fatores positivos, negativos, internos e externos dentro dessa matriz como uma forma de facilitar a nossa visão, de nós conseguirmos olhar para essa matriz e percebermos quais são os pontos que estão afetando positivamente e negativamente a nossa empresa para conseguirmos tomar decisões mais acertadas com relação a ela. Alguns pontos que nós vamos considerar para poder montar essa matriz. Primeiro, informações apresentadas de forma sintética, ou seja, quando você determina quais são os pontos fortes e fracos, muitas vezes você acaba tendo um volume grande de informação. Um volume grande de informação relacionada àquele ponto fraco, ao que torna aquele ponto fraco um ponto fraco. Então, nós temos que sintetizar isso, temos que transformar isso em tópicos que nos permitem identificar o que é aquele ponto fraco, entender ele, mas de uma forma simples, de uma forma direta e objetiva. Depois de fazermos isso, nós vamos selecionar os fatores mais relevantes para a empresa. Uma empresa pode ter vários pontos fortes e fracos, várias forças, fraquezas, várias oportunidades e ameaças, mas nem todas essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças talvez sejam relativamente fortes na empresa, ou seja, não necessariamente todos esses fatores positivos e negativos, externos e internos, vão afetar de forma relevante as atividades da empresa ou aquele projeto. Então, é muito importante, quando nós elencarmos esses fatores, todos esses fatores da SWOT,
que nós identifiquemos quais são os mais relevantes, aqueles que realmente vão ter uma participação naquele processo que nós estamos fazendo, seja de planejamento do negócio, seja de planejamento de um projeto ou produto, quais que realmente podem afetar positiva ou negativamente aquele processo. Assim, nós melhoramos o custo-benefício dessa nossa montagem da SWOT. E por fim, é importante que nós organizemos os tópicos por ordem de relevância. Quando nós montarmos a análise SWOT, em cada um daqueles quadrantes, quanto mais importante for aquele fator que nós colocarmos, aquele tópico que nós colocarmos, quanto maior a relevância que ele tiver, quanto maior o impacto que aquele fator tiver na empresa, ele vai ficar mais em cima na montagem da SWOT, ou seja, a ordem vai ser decrescente em relação ao possível impacto daquilo, como uma forma de nós conseguirmos visualizar de maneira mais fácil tudo aquilo que afeta de maneira mais direta a empresa. Nós temos ainda 2 pontos que envolvem essa análise da matriz SWOT. O primeiro deles é avaliar se os pontos negativos inviabilizam o projeto ou negócio. Quando nós montarmos, seguindo essas regras anteriores, de selecionar fatores que realmente sejam relevantes para o negócio e de selecionar fatores que descrever eles em ordem de relevância, nós vamos ter então um panorama geral do cenário que vai montar aquele projeto ou aquele negócio. Então, assim, nós conseguimos ver se os fatores negativos são capazes de inviabilizá-lo. Por que isso pode acontecer? Muitas vezes nós podemos ter vários pontos negativos, tanto fraquezas quanto ameaças, e os nossos pontos positivos, as forças e as fraquezas, não são capazes de dirimir aqueles pontos negativos, ou então os recursos que a empresa tem disponível naquele momento não são capazes de corrigi-los. Um exemplo, se você está avaliando um negócio, você pretende comprar um negócio e montar um negócio, e você vai montar esse negócio numa fábrica antiga, já desativada há muito tempo, que o preço está ótimo, você avaliou e o preço está magnífico, você consegue pagar direitinho aquela fábrica, comprar ela ou alugar ela. No entanto, quando você faz uma avaliação mais profunda daquele lugar, você pode olhar ali que vários pontos relacionados àquela estrutura física são pontos negativos. Obsolescência do maquinário que está ali dentro, muitos problemas estruturais no lugar, você teria altos custos para reforma, altos custos para substituição daquele maquinário, e você não tem naquele momento recursos para isso. Você procura outros lugares que poderiam abrigar aquele teu novo negócio, e você percebe que todos os lugares envolvidos estão muito além do recurso disponível que você tem. E aquele lugar antigo que você achou por um preço bem módico, você percebe que aqueles pontos negativos vão fazer você perder muito dinheiro ao longo da tua produção. Vão gerar desperdício, ineficiência e talvez despesas muito altas com reparos. Então, nisso daí, você percebe que naquele momento, aquele negócio, naqueles moldes, é inviável. Ou então uma ameaça. Você resolve colocar uma empresa para vender sorvete, por exemplo, e você descobre, você analisa que naquele ano em que você vai colocar, tem uma previsão de frio recorde para a região que você vai abrir, que pelo menos metade do ano vai ter temperaturas muito abaixo da média. Então, é uma ameaça. Talvez os outros pontos ali, se você não tem expertise para buscar outros nichos de negócio, você tem essa fraqueza da falta de expertise em outros nichos, esse conjunto de uma fraqueza, especialidade em apenas um nicho, em apenas um ramo, ameaça, condições climáticas inadequadas para aquilo, podem fazer um processo que torne a abertura desse novo negócio inviável naquele momento, porque vai te fazer ter
despesas na abertura e você não vai ter resultados. E depois, se você analisa que existem pontos negativos, mas os pontos negativos não inviabilizam o negócio, você ainda consegue trabalhar, você ainda consegue funcionar, mesmo com esses pontos negativos, você vai avaliar se aqueles pontos positivos que você já possui são úteis para tentar corrigir os pontos negativos. Por que que a gente faz isso? Se nós já temos um determinado ponto positivo, uma determinada força ou uma determinada oportunidade, muitas vezes aproveitar essa força, aproveitar essa oportunidade, pode tornar a correção dos pontos negativos mais barata. Você vai ter um custo-benefício maior, porque você vai conseguir corrigir aquele ponto negativo, conseguir melhorar os seus resultados, tendo um gasto menor, porque você está aproveitando algo que você já tem, uma expertise, uma oportunidade que você já possui naquele momento. Caso você não consiga aproveitar um ponto positivo para corrigir um ponto negativo, você provavelmente vai ter que despender recursos para isso. Então, o ideal é sempre tentarmos reduzir esse custo, ou seja, criar um custo-benefício melhor para a correção dos pontos negativos. Então, quando nós avaliamos a viabilidade do negócio, nós identificamos que, sim, o negócio é viável, nossos pontos negativos, fraquezas e ameaças não inviabilizam o negócio. E nós identificamos que também nós temos pontos positivos que são capazes de auxiliar na mitigação dos pontos negativos. Então, nós vamos criar estratégias a partir da matriz. O que é isso? Nós vamos olhar para esses pontos distribuídos na matriz e vamos identificar a forma como nós podemos relacioná-los para criar estratégias, para criar possíveis atividades, possíveis práticas que serão aplicadas na empresa para gerar resultados. As estratégias sempre seguem uma linha. Primeiro, as forças devem ser potencializadas. Se nós temos forças na empresa, nós temos que garantir que essas forças sejam aproveitadas, que elas apareçam para o nosso público, para os nossos fornecedores, credores, enfim. As fraquezas, por sua vez, devem ser controladas ou corrigidas. Se nós temos uma fraqueza, como eu já falei anteriormente, isso representa uma desvantagem. Então, não existe lógica em nós mantermos uma desvantagem na nossa empresa que nos torna mais fracos na concorrência. Então, sempre nós buscamos controlar ou, se possível, corrigir as fraquezas para assim conseguirmos uma maior vantagem competitiva. As oportunidades também devem ser aproveitadas. Se nós temos uma oportunidade aparecendo diante dos nossos olhos ali, uma oportunidade de mercado para a nossa empresa, nós não podemos deixar isso passar, porque uma oportunidade é algo que vai trazer ganho para a empresa, vai trazer vantagem, vai trazer resultado. Por isso, nós sempre temos que olhar formas de aproveitar as oportunidades. E, por fim, as ameaças devem ser sempre minimizadas. Se nós temos ameaças, nós temos que encontrar formas de fazer com que a empresa se adapte ao cenário de uma maneira que essa ameaça não represente uma desvantagem tão grande ou não represente uma perda de resultado tão grande para a empresa. Então, aqui uma forma de nós usarmos esses conjuntos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em conjunto para tentarmos então construir estratégias. Primeiro, forças e oportunidades. Quais os pontos fortes que podem ser potencializados para maximizar as oportunidades identificadas? Assim, nós temos oportunidades de mercado e nós vamos olhar quais pontos fortes que a empresa possui que nós podemos usar para aproveitar essas oportunidades, para maximizá-las, aproveitá-las e fazê-las se tornarem resultado. Uma segunda estratégia é a de forças com ameaças. Nós fazemos essa pergunta: quais pontos fortes da empresa podem ser potencializados para minimizar o impacto das ameaças? Ou seja, se nós temos ameaças que
criam um cenário negativo, desvantajoso para a nossa empresa, como nós podemos usar os nossos pontos fortes para reduzir isso, para reduzir esse impacto, reduzir essa ameaça externa. As fraquezas com as oportunidades geram essa pergunta: quais pontos fracos nós podemos corrigir para nós conseguirmos aproveitar as oportunidades? Nós temos oportunidades e muitas vezes nossos pontos fracos podem nos impedir de alcançá-las. Por exemplo, uma oportunidade de abertura de mercado, uma legislação que te permitiu um novo produto, mas você não tem expertise naquele produto. Os seus funcionários não conhecem ele, não têm especialização naquele produto. Então, uma alternativa seria trazer funcionários com expertise ou capacitar os funcionários atuais. Assim, eles poderiam aproveitar essa oportunidade. E também fraquezas e ameaças. Muitas vezes, as ameaças que nós temos na empresa podem ser potencializadas pelas fraquezas. Alguns pontos fracos negativos podem potencializar essas ameaças. Por isso, é importante olhar quais os nossos pontos fracos que, corrigidos, nos permitem manter a empresa protegida dessas ameaças ou reduzir o impacto, o efeito que essas ameaças trazem para a empresa. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Nós temos um hotel numa grande cidade turística no Brasil. Nessa cidade vão haver alguns eventos nos próximos meses. Esses eventos têm um grande potencial de atrair turistas para a cidade. Então, o gestor do hotel resolveu que ele faria uma análise SWOT para auxiliá-lo no planejamento dessa temporada. Então, esse gestor foi lá, ele chamou a equipe dele, chamou o pessoal do marketing, chamou o pessoal do operacional, o pessoal administrativo do hotel, reuniu todos eles e fez uma grande reunião. Nessa reunião ele promove um brainstorm e ele levanta os pontos fortes e fracos deste hotel, buscando então formas de aproveitar, de planejar essa nova temporada que está chegando. Quando ele avalia isso daí, eles montam essa pequena tabela aqui. Como forças, eles identificam a localização do hotel, a infraestrutura desse hotel, que possui diversas atividades indoor, ou seja, atividades que podem ser feitas internamente no hotel, e ele possui uma gastronomia premiada. Os restaurantes do hotel já receberam diversos prêmios de qualidade. Como fraquezas, pontos negativos, desvantagens desse hotel, eles identificaram que o hotel está com custos operacionais muito altos e também está com problemas no atendimento. O atendimento não está bom, os funcionários não são muitas vezes capacitados o bastante para conseguir atender um público mais sofisticado da maneira que seria esperada. Já como oportunidades, eles identificaram grandes eventos que vão acontecer na cidade nos próximos meses e também a alta do dólar. Essa alta do dólar vem em relação ao fato desses eventos trazerem turistas. Como você vai ter turistas, muitos desses turistas vêm de fora do país, o dólar mais alto para nós representa preços mais baixos para esses turistas. Então, é uma oportunidade criada para esse hotel. Já como ameaças, esses eventos vão acontecer justamente numa temporada em que essa cidade costuma enfrentar muitas tempestades e também enchentes. É uma ameaça que poderia afastar os turistas desse hotel. E também uma precariedade no transporte público. O transporte público da cidade não está bom, é um transporte caro, um pouco ruim, e é outro fator que a equipe desse hotel analisou que poderia afastar possíveis hóspedes. Então, eles analisaram essa matriz e formaram algumas estratégias. Primeira estratégia formada: eles vão aproveitar a alta da oportunidade do dólar, ou seja,
Os estrangeiros possuem reais mais baratos, criando pacotes internacionais, criando pacotes focados justamente nesses estrangeiros. E esses preços vão compensar a fraqueza dos altos custos operacionais dessa empresa. Os preços serão bem mais altos do que o preço normal que seria cobrado na hospedagem de um hóspede brasileiro, mas esses estrangeiros não sentirão tanto esse valor devido à alta do dólar, devido ao real estar mais barato para eles. Então, assim, os custos operacionais, por mais altos que estejam, se mantêm no mesmo nível, mas as receitas aumentam em uma proporção muito maior, trazendo maior lucratividade, compensando esses custos. Outra alternativa, outra estratégia formada por essa equipe foi aproveitar essas forças que eles têm na gastronomia com vários prêmios e nas atividades indoor do hotel para atrair os hóspedes que se sentissem prejudicados por essas ameaças de clima e de transporte. O pessoal vem para o evento, muitas vezes alguns turistas poderiam ficar com receio de vir para a cidade nesses eventos, pensando que eles teriam muitos problemas devido ao clima da temporada e ao transporte ruim. Então, assim, o hotel atrai eles falando: se vocês vêm para cá, nos momentos que vocês não estiverem no evento, o nosso hotel oferece atividades e gastronomia que compensam. Tudo que vocês precisarem, vocês conseguem encontrar aqui dentro. Assim, eles tentam mitigar esse problema das ameaças. E, por fim, também criar um programa de capacitação dos funcionários para diminuir a fraqueza do atendimento e aproveitar melhor a oportunidade dos eventos. Se você vai ter vários eventos, você vai ter vários turistas, um fluxo maior de pessoas, que falam diferentes idiomas, e essas pessoas esperam ser bem atendidas. Se você tem funcionários que não atendem bem, a tendência é que essas pessoas, eles ou não completem suas hospedagens, encerrem suas hospedagens antes do previsto, não as alonguem, ou talvez que não as recomendem para pessoas que viriam em eventos posteriores. Então, assim, com um pessoal mais bem capacitado, vocês conseguem um marketing boca a boca, por assim dizer, muito mais eficiente, que garante mais pessoas que terão vontade de se hospedar nesse hotel. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre análise SWOT. Agradeço a quem acompanhou e se tiverem dúvidas, podem falar comigo no meu e-mail. Até mais!